Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que têm acompanhado a leitura, né? Então hoje nós vamos prosseguir na segunda parte do capítulo 18, Palavras de Benfeitora. É a nossa querida Matilde Veneranda, materializada, né? E quem doa as energias para ela é o Gúbio, né? Então ela está num diálogo, vou lembrar, ela fala que muitos espíritos desencarnados que estão chegando lá, que ela está conversando, estão querendo logo reencarnar, né? E ela está colocando que primeiro eles têm que ir para uma colônia, mais ou menos isso, né? Se fortificar, ter um aprendizado. Então, no final desse parágrafo, ela diz assim: que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Olha só, né? Que coisa bem abençoada, ela esclarecendo. Quer dizer, que para nós ter, né, esse merecimento, né, algum benefício também a gente deve ter que fazer, né, para quem vai nos trazer ao mundo, né? Então vamos iniciar, vamos prosseguir, né? Somente as criaturas primitivas no círculo selvagem da natureza conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirar ainda dos reinos inferiores. Recebe a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Olha que esclarecimento. Para reencarnar também temos que ter merecimento, né? Porque a gente sabe que tem muito, né, espíritos na fila, espíritos desencarnados aguardando, né, esse momento. Então, olha que coisa bem abençoada. Nós temos que merecer também o retorno, né? É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo, iluminando a claridade renovadora do Divino Mestre, a mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar a feição do arbusto enfezado, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Que lindo esse parágrafo. Imagine, meus queridos, isso aqui foi, né, psicografado há uns 70 anos atrás. E agora, com toda essa evolução intelectual, com a tecnologia, né, com a mídia aí, né, desenvolvida, nos trazendo tanto conhecimento, como é que ficamos? Agora eu acho que a nossa responsabilidade se tornou ainda maior, né, em se tratando de benefício para voltar ao planeta Terra. É isso aí. Vamos lá. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos.
sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesmo, e faça indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sobre o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida, até o Calvário da Suprema Ressurreição. Nesse instante, Matilde fez uma longa pausa na locução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz. Acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Afagou-o bondosa com palavras de agradecimento e, em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciasse acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal como se fora a pessoa mais tranquila do mundo. Não obstante, trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos inodoadas de sangue humano. Ludibriei quantos me cercavam, através da máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acervas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me, de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo, com o aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas, que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência, e debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Porque o nosso juízo é a nossa consciência, né, manos? E é isso aí. É ela que nos vai, né, apontar as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos desvios quando desencarnarmos, né? Mas ninguém é nosso juiz, nós próprios. E vamos sozinhos como chegamos aqui, né? Então, está bem claro aqui, né? Vamos continuar. Abafando os soluços, rematou comovente. Como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentimos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperança e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação, pelo esforço no constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto espírito que ensina com amor, embora deleituoso, imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições de responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem,
Realizado esse serviço nobilitante, retomarás então mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravastes na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostrando-os a golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres, vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. Vejam bem que na espiritualidade mesmo, o espírito, na condição dele, vai ter oportunidade de um aprendizado grande e de renovação. E ajuda a outros irmãos na mesma condição, porque ele vai fazer esse entendimento, porque os afins se atraem, Então vejo que é abençoado. Ainda aproveitam as nossas deficiências, que levamos daqui, da Terra, para poder ajudar outros espíritos na mesma condição. Abençoada providência divina, Que lindo! Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recolheu-lhe ao conselho, exclamando humilhada: grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci e filhos que eu afastei deliberadamente de meu convívio para gozar a saciedade, os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a compungidamente, observou: milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertório em zona próxima, sob o grande cruel das paixões a que se algemaram, invigilantes. Poderás encentar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Com esquecimento de ti mesmo, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debate. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez, o direito de regresso ao campo bendito da carne. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter. Se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Esta é a lei, minha filha, para que nos reergamos com segurança. Depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade, que nos deve prescindir as ações porvindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso
espraiou o olhar na assembleia que a ouvia expectante e concluiu: é que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo da carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Neste momento, entregou-se Matilde à maior parada, e enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Que lindo, que bênção, né? Essa lição. Imagina agora, nesses tempos de transformação, ao desencarnarmos, né? Que possamos estar firmes para ajudar aqueles que comungam conosco na espiritualidade. Com as mesmas características, né? Que a gente possa levar a bênção, principalmente nós que temos a doutrina espírita como lema na nossa caminhada, como rumo, né, meus irmãos? Somos conhecedores da reencarnação, essa bênção que temos de renovar sempre, né? Então tá aí esse capítulo maravilhoso. E aqui, agradecendo, pedindo que continuem, né, acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos maravilhosos de todas as semanas, de fim de semanas, né? E que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue, né, tendo paciência, como Ele tem conosco, né? Porque Ele aguarda o nosso retorno muito brilhante. Como Jesus dizia, brilhe a vossa luz. E que assim seja, meus amados. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.